Tudo bem? Farei um feedback sobre o lançamento do livro de Charlie Kirk. Foi colocado aqui no canal várias vezes que o livro de Charlie Kirk ia ser lançado no dia 9 de dezembro. Ele ia causar um impacto na América. O livro fala justamente sobre o descanso. Vamos orar para entrar na mensagem. Querido Deus, maravilhoso Pai, abençoe quem está vendo essa mensagem, Senhor. Nos ajude a nos preparar para os eventos finais e entender o que está acontecendo, em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, Charlie Kirk, que foi assassinado, como vocês sabem, ele era um conservador, apoiava os republicanos, e ele dá um testemunho sobre a guarda do sábado. Esse sábado, que ele dá o testemunho antes da sua morte, é o sábado do sétimo dia, é o sábado judaico. Porém, nós vamos analisar que os americanos estão pervertendo a visão do sábado judaico e estão transferindo a solenidade do sábado para o domingo, como Ellen White escreveu em seus livros. Bom, então vamos analisar aqui, primeiramente, o que o Wall Street Journal falou sobre o livro de Kirk, que fala justamente sobre o descanso, que foi lançado no dia 9 de dezembro. Eu vou traduzir aqui. Aqui estou no Wall Street Journal, que fala justamente sobre o livro, né, de Charlie Kirk. Nós estávamos aí com a expectativa desse livro, né, se ele seria um impacto na América, e realmente é o que está acontecendo. Aqui está escrito assim: o novo livro de Charlie Kirk é um sucesso e está esgotado na Amazon. O livro do falecido ativista conservador, publicado na terça-feira, trata da importância de honrar o sábado. Entendeu? Olha que interessante. Ou seja, está esgotado. Milhares de pessoas terão acesso a esse livro do Charlie Kirk falando sobre o descanso. Aqui diz aqui, ó, o ativista conservador Charlie Kirk foi baleado enquanto discursava em um evento em Utah. O livro mais recente de Charlie Kirk, publicado na terça-feira, já é um grande sucesso. O livro Pare em Nome de Deus, porque honrar o sábado transformará sua vida, alcançou o primeiro lugar na lista dos 100 livros mais vendidos na Amazon. Então está sendo um sucesso, o livro já está esgotado na Amazon, está sendo um impacto na América. Vamos dar uma olhada aqui e ver o que Donald Trump falou sobre esse livro. Donald Trump escreveu em sua rede social o seguinte, isso foi no dia 10 de dezembro, ok? De 2025. Diz o seguinte: um mês antes de um monstro o levar de nós, o grande Charlie Kirk terminou seu último livro, Pare em Nome de Deus, porque honrar o sábado transformará a sua vida? Como Charlie costumava dizer, se eu for lembrado por alguma coisa, quero ser lembrado por minha coragem na fé. Charlie se importava profundamente com Deus e com a pátria, e nesse livro impactante, sua sabedoria, coragem, convicção nos inspiraram a todos e a nós voltarmos para Deus em busca de orientação contra o mal neste mundo que nós também podemos vencer com a ajuda de Deus. Adquira seu exemplar hoje mesmo. Perceba que está a capa do livro, essa é a propaganda que o próprio Trump fez do livro. Aqui está a capa do livro, Pare em Nome de Deus. Ali está a foto do Charlie lá no fundo. E aqui ele fazendo um gesto para as pessoas parar. E ele diz que o sábado honrou, entrevistas, né? Ou seja, honrar o sábado transformou a sua vida, né? Seu casamento melhorou em muito. Isso é uma verdade, meus irmãos. Você que está ouvindo essa mensagem e você não guarda o sábado, faça um compromisso com Deus. Coloque Deus à prova. Separe o sábado, pelo menos por mês. Faça isso por mês. Separe um sábado para estar com a sua família, honrar a Deus e guardar esse dia, e você vai ver grandes bênçãos na sua vida. O problema é que a profecia diz que Satanás
ele vai transferir a solenidade do sábado para o domingo. E é isso que vai acontecer. Por quê? Embora Charles esteja falando do sábado do sétimo dia e não do domingo, os americanos, as igrejas americanas já estão transferindo a solenidade para o domingo. Nós vemos claramente aqui nesse post que foi feito pelo site, né, do Christian Post. Esse site americano aqui do Christian Post, que alcança aí, queridos, mais de 1 milhão de pessoas por mês. Eles fizeram uma matéria aqui, um artigo, né, escrevendo o seguinte: que honrar o sábado não é apenas uma sugestão. Ou seja, eles estão colocando aqui que a questão do sábado é uma obrigação e não sugestão. Só que quem olha percebe que parece que eles estão falando do sábado do sétimo dia, como está no mandamento, mas não. Eles falam que é o domingo, esse sábado é o domingo. Inclusive eles colocam o texto de Êxodo 20, verso 8, né? Ele diz o seguinte: embora os cristãos reconheçam que Cristo cumpriu a lei cerimonial e que a igreja agora se reúne para adoração no domingo, o dia da ressurreição do Senhor, o imperativo moral de honrar um dia separado para Deus nunca foi revogado. Perceba que eles falam justamente o que os católicos dizem, o que a tradição católica diz, que ao Jesus ressuscitar, o dia de guarda passou a ser o domingo e não o sábado. Isso é uma mentira, né? Que a lei de Deus é eterna. E olha que coisa interessante. Aí eles vão falando, né, sobre o texto de Isaías que fala do sábado, mas depois eles dizem claramente que esse dia é o domingo, e diz mais: isso não é apenas linguagem poética. Deus diz: alinhe a sua semana comigo, elevarei sua vida, sua família, até mesmo a sua nação. Tá vendo? Eles estão chamando aqui a nação americana para honrar o domingo. Entendeu? Eu vou deixar as fontes aí na descrição e vocês podem ver com seus próprios olhos aí. E aqui fala que honrar o sábado não é legalismo, né? Fala que Deus santificou o sétimo dia. Tudo parece bonito, meus irmãos, mas eles estão falando do domingo. Aqui ele fala que as pessoas usam o argumento que Jesus é o descanso sabático. Eles dizem que não, que o quarto mandamento continua vigente, porque foi escrito em pedra. Aqui diz que Jesus nunca aboliu, e evangelhos estão falando isso aqui, irmão. Jesus nunca aboliu a necessidade de honrar um dia, ok? Só que nós vemos depois que eles estão transferindo para o domingo, né? E olha que interessante. Aqui se cumpre uma profecia de Ellen White, que ela diz que o domingo vai ser colocado como uma questão moral, né? Nos perguntamos, por que a confusão moral é tão grande? Por que há tanta ilegalidade? Por que a vida familiar está em tanta desordem? Por que a vida pública está repleta de corrupção? Está falando agora do Estado, né? Será que o colapso começou quando deixamos de honrar o dia do Senhor? Então, assim, esse site aqui, o Christian Post, está convocando os cristãos, dizendo que a vida pública, o Estado, a corrupção moral na América está acontecendo justamente porque estão esquecendo de honrar o domingo. Né? Muito interessante. E aqui eles falam o seguinte, ó, essa é a parte mais importante, né? Se queremos um avivamento na América, devemos começar com arrependimento. Isso significa restaurar as coisas que Deus considera santas, começando como pelo seu dia. Aí todo mundo pensa que eles estão falando do sábado, mas eles estão transferindo a solenidade para o domingo. Aí continua aqui, ó, neste domingo e em todos os domingos, ou seja, os dias de guarda deles aqui. Pergunte a si mesmo: eu estou indo à igreja? Estou preparando meu coração? Perceba que eles estão honrando aqui, né, transferindo a solenidade para o domingo. O que eu deduzo que vai acontecer? Esse livro de Charlie Kirk vai impactar agora a América no ano de 2026. E eles vão distorcer tudo que o Charlie Kirk escreveu. Porque se você vê na entrevista, Kirk está falando do sábado do sétimo dia, mas esse site indica que eles vão sim fazer um reavivamento na América, mas não para o sábado do sétimo dia, mas para guardar o domingo no lugar do sábado.
Aqui diz aqui, ó, a renovação que a América precisa não começa em Washington ou em Wall Street, começa na igreja, começa em igrejas que honram a Cristo, creem na Bíblia e são evangelísticas. E começa não em algum dia, mas começa no domingo, tá vendo? Olha que interessante. Aqui eles chamam todas as igrejas. Convoca todas as igrejas. Mas por que não convoca os adventistas do sétimo dia? Sabe por quê, meus irmãos? É muito simples o que eles não estão convocando. Porque os adventistas honram o sábado e não o domingo. Por isso que os adventistas estão de fora aqui desse chamado. Então Satanás vai distorcer o que Kirk escreveu lá no livro. Ou seja, as pessoas vão estar lendo o sábado, mas vão estar compreendendo o domingo. Então, o ano de 2026 promete aí. Teremos a grande chance de ver um grande reavivamento da guarda do domingo de forma nacional na América. É uma grande chance disso acontecer agora em 2026. Ficamos de olho. Coloque aqui o seu comentário, o que você acha dessa mensagem, e não esqueça de compartilhar essa mensagem e acessar as fontes que estarão na descrição do vídeo. Que Deus abençoe a todos. Vamos orar. Querido Deus, nos fortaleça, nos guarde e nos prepara para os eventos finais. Em nome de Jesus. Amém.